Pois é, meus amigos, domingo, dia 16/8, começou agitado, principalmente no meio evangélico. A igreja pegando fogo e candidatos evangélicos invadindo os WhatsApp. Quem aí não recebeu um panfletozinho, uma propaganda de um candidato evangélico? Você que me segue. Eu duvido quem teve um pé dentro do contexto evangélico que não recebeu pelo menos um santinho nessa madrugada. E você acordando nesse domingo dando de cara com um panfleto de um político, eu duvido. Mas para quem congrega na ADVEC, foi agitado também pelo fato de uma igreja estar pegando fogo. Só que o Silas Malafaia demonstrou ali, gravou um vídeo até, né? Vamos ver o vídeo. Mas logo em seguida já largou outro falando de política, né? Para não perder o costume. Mas a verdade é que pegou fogo na igreja em Caxangá, Pernambuco. Foi totalmente destruída pelo fogo, segundo as informações e vídeos, né, que mostram que infelizmente aconteceu essa fatalidade. E daqui para frente pode ter certeza que eles vão arrecadar 3 vezes, 4 vezes mais para a reconstrução da casa de Deus, ou seja, mais uma forma de arrecadar dinheiro. E olha o vídeo que o Silas Malafaia largou. De Deus e amigos. Nossa igreja, excelente igreja com excelente povo em Caxangá, Pernambuco, pegou fogo. Uma igreja localizada numa avenida principal. Aprendemos a dar graças por tudo. Eu tenho certeza que Deus sempre tem o melhor para nós. Peço a sua oração. Deus vai nos dar um outro lugar ou a reconstrução desse lugar em nome de Jesus. Até o Israel do Fuxico Gospel apareceu por lá, meus amigos. As imagens que a gente já compartilhou na nossa rede social mostram exatamente o tamanho, a proporção desse incêndio. Imagens realmente impressionantes, assustadoras. O próprio pastor Silas Malafaia, que é o pastor presidente dessa igreja, já compartilhou em suas redes sociais. Imagens também que mostram. Graças a Deus, pelas informações, não houve danos à vida de ninguém. Só materiais. E materiais a gente sabe que as igrejas sabem muito bem fazer arrecadações, até porque o povo precisa congregar. Só que a preocupação do Silas Malafaia foi além nesse domingo, cara. Além da agitação de uma igreja pegar fogo, o que acontece? O Silas Malafaia simplesmente largou esse vídeo logo após. Em quem eu vou votar para presidente? Por quê? Da meia-noite desse dia 16, foi dada a largada para os candidatos estarem livres a fazer campanha política. E daí agora todo mundo vai manifestar a quem torce, a quem está trabalhando, a quem está defendendo. E o Silas não ficou de fora dessa também. Povo abençoado do Brasil, hoje, domingo, 16 de agosto de 2026, começa a corrida eleitoral, onde vamos exercer a nossa cidadania através do voto. Eu vou dizer nesse vídeo em quem eu vou apoiar para presidente da República. Agora, escute. Eu vou fazer aqui uma análise. Não precisa me xingar não, pode até discordar de mim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tô vendo o brasileiro votar igual torce por clube de futebol, com paixão. Todas as vezes que você decide coisas na sua vida por paixão, você erra. Sabe por quê? Você usa a vontade e as emoções e não a inteligência para pensar e analisar. Então, vamos lá. Analise comigo, ok? Não precisa xingar. Escute. Então, minha gente, em qualquer nação do mundo onde as pessoas votam pensando, votem em alguém. Piorou? Não votam mais, trocam. É por isso que eu vou apoiar Flávio Bolsonaro 22. Dá uma oportunidade pro novo. Ele é filho do ex-presidente Bolsonaro, que está preso injustamente e que aprendeu muito com o pai. Então eu vou dar uma oportunidade. Flávio Bolsonaro, 22. Eu não vou largar todo o vídeo aqui, cara, mas é a manifestação dele. E falando em política, eu vou ser sincero para vocês. Antes mesmo de alguém vir aqui e colocar uma etiqueta no meu canal, que eu defendo A, defendo B, eu vou deixar claro. Tudo que eu vou falar a partir de agora não é de direita e nem puxando para a esquerda. Não é pró-Lula, muito menos pró-Bolsonaro, ou candidato A, candidato B. Afinal, não estou aqui para fazer campanha política para ninguém. O que eu quero dizer é que você precisa tomar cuidado com relação ao apoio que as instituições religiosas estão divulgando através dos seus líderes. Por quê? Porque a maioria parece, cara, apoiando um candidato nesse momento, endeusando e demonizando outros, que outrora também ele apoiou, mas agora já é do demônio. E eu estou falando tanto para quem votou em Bolsonaro e é pró-Lula, e tanto para quem votou em Lula e hoje é pró-Bolsonaro.
E você pode argumentar, mas a mentalidade muda, o modo de enxergar muda, concordo contigo. Mas o líder espiritual religioso, ele não tem domínio no seu voto. Salve-se você procurá-lo e pedir uma opinião. É diferente do que a grande maioria está fazendo dentro do templo religioso, os quais apresentam os seus candidatos. Teve um aí, o bispo Samuel Ferreira, chegou ao ponto de falar que dentro da igreja só está autorizado falar o nome de Jesus e o nome do candidato que a igreja está apoiando, de outro nome ninguém mais. Isso não é voto consciente, isso é voto de cabresto, é usando você como parte do curral eleitoral. Ou seja, transformando a igreja num verdadeiro curral eleitoral, voto de cabresto. E você precisa fazer uma pergunta para você mesmo. Por que eu não posso decidir o meu voto sozinho? Por que eu não posso decidir o meu voto dentro da vontade que eu acredito? Uma coisa você precisa entender, que a política precisa do seu voto. E a igreja, a religião, ela precisa preservar a sua consciência, meu amigo. Porque quando essas duas coisas se misturam de maneira irresponsável, principalmente pelos líderes, quem vai sair perdendo é você, cara. Quem aí já não ouviu o líder dizendo, ó, se você não votar em fulano, você não é de Deus. Fulano de tal é o candidato escolhido por Deus. Se você é cristão, vote em fulano. Quem votar no candidato tal está contra os valores e os princípios de Deus. Quem não votar no nosso candidato representante da igreja está se levantando contra a obra de Deus. Cara, entenda que isso não é orientação. Isso é, bem pelo contrário, né? Isso é pressão. E essa pressão religiosa você precisa, cara, ter muita cautela quando você está diante de uma pressão religiosa vindo da parte da liderança. Se você procurar o próprio Tribunal Eleitoral, meu amigo, já trata dessa influência religiosa, né? Não sei agora onde está a lei, mas procura aí, dá um Google que você vai encontrar. Ele trata a influência religiosa política e reconhece que a liberdade religiosa não pode ser usada como justificativa para as tais práticas proibidas pelo TSE. E antes que você venha, né, comentar aí que a igreja tem que falar de política, eu não estou dizendo que a igreja não pode falar de política. É claro que pode, né? Dentro da igreja hoje pode tudo, vale tudo. Mas você precisa entender que a religião e a política fazem parte de uma sociedade, tanto o líder, o bispo, o pastor, o padre, o fiel, o membro em si, todos são cidadãos, todos têm o direito de opinar. O problema é que quando a opinião do líder, ou seja, a opinião pessoal do líder, acaba passando como vontade de Deus, demonizando um e endeusando o outro, direção de Deus para outro. Essa direção quem tem que sentir é você, é individual, é o indivíduo. O pastor tem que te dar uma noção, sem comprometer, sem forçar, sem pressão. E você tem que estar consciente que você não está fazendo parte de uma missão direcionada por Deus ao seu líder para se expandir através da política para a nação, meu amigo. Se fosse assim, quando Bolsonaro assumiu, meu amigo, o Brasil tinha virado o céu, porque era o candidato escolhido por Deus. Quando Lula assumiu lá, né, lá atrás, no começo, também era o homem indicado por Deus. Igrejas, pastores, convenções faziam política para o próprio Silas Malafaia, é um deles, para o senhor Lula. E era o homem escolhido para governar a nação. E olha onde nós chegamos. Vivemos hoje uma realidade cruel, cara, lamentável. Tudo com essa ideia de direção, que esse é de Deus e esse não é de Deus. E as coisas continuam cada vez pior. Coloca a mão na consciência e analisa, velho. Não deve-se olhar para a indicação de um líder espiritual quando se refere a indicar um político ou forçar você a votar um político, como que aquilo ali é uma missão espiritual para salvar a nação. Não vai salvar, cara. Não vai. O que existe
para você entender e não alongar muito esse vídeo, para você entender o que existe é negociações lá atrás, nos bastidores, onde você não vê. Por que você vê essa pastorada toda preocupada e correndo aqui, correndo ali, falando de político? O próprio Silas Malafaia, igreja pegando fogo, meu amigo. Mas ele se preocupou justo no dia que a igreja pega fogo, poderia estar, né, fazendo a sua parte. Ah, mas tem quem faça por ele. Mas, meu amigo, logo em seguida já grava um vídeo. Por que essa preocupação de declararem quem vai votar e tentar rebanhar o povo para ter a mesma direção? Obrigando, na maioria das vezes. Porque tem negociatas. Tem negócios travados nos bastidores entre líderes religiosos e políticos. E olha que eu não estou falando da corrupção em si, cara, da grana que rola também. Por isso eu disse aqui que não, o vídeo não é, a intenção minha não é falar de esquerda e de direita, porque para mim é tudo farinha do mesmo saco. Não é sobre candidato A ou candidato B, direita ou esquerda, é sobre integridade e fidelidade com o teu caráter. E tem outro detalhe importante que eu acho. As eleições começou hoje, né? Dia 16/8, mas a disputa pelo poder dentro da instituição religiosa começou muito antes, cara. Quem acompanha os políticos percebeu. Já vem, 2, 3 anos atrás. Ou seja, termina uma eleição, já começa as negociatas para a próxima. Eles nunca param. Enquanto você acha que o seu pastor está preocupado em reino do céu, preocupado com as coisas de Deus, não, cara, o cara está preocupado sempre em manter negociações com política, porque é o que mantém eles no poder também. E você dá essa força como fiel, como membro da igreja. E quando vota no candidato aí indicado pelo seu pastor, você mostra essa força que ele diz ter. E os políticos perceberam que as igrejas bem organizadas, com a liderança firme, posicionada, é um grande reduto eleitoral, cara, extremamente poderosa, o poderoso. Pode perceber, cara, o político quando vai na sua igreja, geralmente ele é mais crente do que você. Mas só foi durante a campanha política. E eu aqui não estou falando de uma denominação, né, para quem acompanha o canal, falando só da Assembleia de Deus, não. Isso aqui é geral, velho. É evangélicos e católicos e outras religiões. Enquanto você acha que o político está vendo você como um cidadão que precisa, talvez, de alguma coisa que envolve a política, ele está olhando para você só como número, capital eleitoral. Eles olham para a igreja que tem 10 mil membros e vê 5 mil votos. Se temos 30, 40 pastores, 50 pastores aqui, essa região aqui já está dominada. É assim que eles enxergam. E a espiritualidade que você acha que a sua igreja tem, meu amigo, já se foi com ser que tudo. Foi transformada literalmente num capital eleitoral. E eu encerro o vídeo para não ficar muito longo, fazendo uma pergunta para você. Você acha mesmo que a igreja está lapidando cidadãos? Ou ela, nesses últimos tempos aí, só está fabricando eleitores? Isso tudo coordenado pela liderança, pelo pastor. O que você acha disso? Deixa nos comentários aí. Porque são coisas totalmente diferentes, ser cidadão e eleitor. Um cidadão pensa. Coloca isso na sua cabeça. Um cidadão pensa. Um cidadão questiona. Um cidadão discorda, um cidadão muda de opinião. Agora, um eleitor de cabresto dominado pelo líder, esse simplesmente obedece. Não são pessoas conscientes, são pessoas totalmente condicionadas, cara. E a igreja que deveria estar ensinando você a ser um cidadão mais grato, mais íntimo de Deus, ela está te ensinando a você ser obediente à política. Eu encerro o vídeo dizendo para você que me segue, não entregue seu voto a um bispo, não entregue seu voto a um pastor, não entregue seu voto a um apóstolo, né? Você que não é de evangélico, não entregue seu voto a um padre, a um deputado evangélico simplesmente, a um influenciador ou qualquer outro jornalista que esteja trabalhando dentro da política. Coloca na sua cabeça, o seu voto é o seu poder. Pesquise,
Leia, vá atrás, compare, analise a pessoa que está pedindo o seu voto. Olhe o passado do cidadão. Veja o que ele fez quando ninguém estava olhando. E digo mais, desconfie de qualquer um que diz que vai votar em determinado candidato simplesmente porque a igreja está pedindo. Desconfie também. E entenda que o deputado muda, o governador muda, o prefeito muda agora, né? Presidente muda, mas a instituição religiosa não muda, cara. Ela vai continuar ano após ano tentando dominar a cabeça daquele que congrega, daquele que faz parte do fiel em si, do membro. Por isso eu digo para você, abra o teu olho. Não olhe apenas para o palanque, para o palco, para a apresentação que o pastor teu faz aí com o político. Mas olhe para os bastidores, além das cortinas. E uma pergunta que você precisa não fazer. E uma que você precisa fazer. Não pergunte em quem eu devo votar. Né? A maioria, em quem eu devo votar, pastor? Quem você acha que eu devo votar? Mas pergunte quem ganha com o meu voto. Valorize o seu voto. Quem ganha com o meu voto? E entenda que é o poder que está na sua mão, é o seu voto. E entenda, cara, a democracia não precisa de rebanho, de fiéis, mas sim a democracia precisa de cidadãos. E a fé, a sua fé, não precisa de candidatos, de político. Fé é individual. Ela só precisa da sua consciência. Então que nesse dia 16, né, começando a campanha política, que comece a campanha política, mas que não comece a sua cegueira pela ilusão que muitas vezes é apresentada em cima do púlpito. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário. Se você não concorda, não faz mal. Tenta me convencer ao contrário aí, que vai ser difícil, que é assim que eu penso. E vamos torcer pelo nosso Brasil, que isso já é suficiente, torcer para o bem da nossa nação brasileira. Deixa nos comentários se você concorda ou não comigo. Se concorda, dá um ok aí. Ajuda a hypar o nosso conteúdo. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zaz. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.